Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar a nossa argumentação acerca do pensamento republicano, que a gente tinha começado com Políbios e agora a gente tinha passado de Políbios, analisado a história de Políbios e a argumentação que ele faz, né, dos tipos de governo, a anaquícloses, que é a transformação de uma forma de governo em outra, aquela classificação típica dos gregos que a gente encontra em Platão, que a gente encontra em Aristóteles, de governo de um, dos poucos e dos muitos. Então a gente viu isso tudo lá em Políbios e a gente fez um vídeo introdutório acerca de Cícero, no qual nós vimos que Cícero está num outro momento histórico, diferente do momento histórico de Políbios. Enquanto Políbios estava lá no auge do poder da República, do sucesso da República Romana, Cícero está num momento em que a civilização romana é muito poderosa, entretanto, as instituições republicanas estão em decadência. A principal obra de Cícero na qual ele trata isso, retomando aqui a República, né, ou da República, e ela, junto com dos deveres, de offices e de legibus, das leis, forma o conjunto dos principais tratados de Cícero, lembrando que Cícero escreveu cartas, escreveu discursos, até poesia Cícero escreveu. Bom, então a gente já viu que os dois estão nesses momentos históricos diferentes, um naquele momento do auge das instituições republicanas e o outro no momento da sua decadência, e Cícero começa, isso a gente já viu no vídeo passado, Cícero começa a República justamente fazendo um apelo, né? O tom de Cícero é um tom de apelo em todo o livro de retomada dessas instituições. A República de Cícero é um livro extremamente difícil de ser lido. Por quê? Por vários motivos. Primeiro deles, ele é um livro incompleto. A República de Cícero ela tem 6 livros, 6 capítulos, e eles não chegaram na sua inteireza até nós. Então, em vários momentos, há o desenvolvimento de alguns argumentos, mas esses argumentos eles são abruptamente interrompidos e a gente fica meio sem saber o que ele estava querendo dizer ali. Então esse é um dos primeiros problemas. É um texto fragmentário, como se você estivesse assim, escutando pedaços de uma conversa. Ou como se você estivesse escutando, por exemplo, alguém que está conversando no telefone e você só escuta o lado de quem está à sua frente e você não sabe o que o outro lado está dizendo. Então fica aquela conversa um pouco incompleta. Isso faz com que a República seja uma obra de muito difícil interpretação a partir dela mesma. Muita coisa, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, muita coisa a gente tem que recorrer aqui aos deveres, muita coisa que ele fala sobre justiça, a gente tem que recorrer aos deveres, a noção de utilidade de Cícero, por exemplo, está presente de maneira muito explícita aqui nos deveres, no meu modo de ver, isso não está presente na República. Então essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade é que a República ela é um diálogo. Então, ela não é um texto em prosa, como, por exemplo, o The Offices o dos deveres The Offices são cartas que Cícero... São cartas não, né? É um livro que Cícero escreveu para o seu filho, ensinando a ele os ofícios, os deveres... Os ofícios, né? Não, são falso cognato. Os deveres, a moral, como viver, né? É um livro de um pai dando conselho ao filho de como viver. Então ele é um livro em que é uma fala de Cícero para o seu filho. Ao passo que, da República, Cícero imita o estilo platônico e procura fazer o texto na forma de diálogo, o que torna muitas vezes mais difícil o argumento, né? Uma vez que os personagens apresentam argumentos diferentes e muitas vezes esses argumentos são apresentados para serem contraditos. Agora, como o texto ele fica fragmentário, a gente não sabe se aquilo que aquele personagem falou é para ser contradito, seria contradito, não seria, é a opinião de Cícero, enfim. Então tem essa dificuldade da interpretação de um diálogo. Terceira e última dificuldade, que para mim, felizmente, não é uma dificuldade, que é a seguinte: Cícero está o tempo todo fazendo referência a Platão e a Sócrates. E Sócrates, como sabemos, nada escreveu.
E a referência a Sócrates ela é feita principalmente pelas obras de Platão. Agora, por que eu falo que para mim não é um grande problema? Porque calha de eu ter feito meu mestrado e meu doutorado justamente sobre Platão. Então, esse meu conhecimento, né, esse meu background ali na obra de Platão acaba me ajudando em algumas passagens que eu consigo ver que ele está fazendo referência à República de Platão, que ele está fazendo referência a problemas platônicos, que existem paralelos especialmente com a República de Platão. Por um lado me ajuda, mas talvez alguém possa dizer que por outro lado me prejudique, porque talvez eu tenha alguma influência da visão de Platão sobre a visão de Cícero. Enfim, cabe a vocês julgarem isso, ou quem quer que se propõe aqui a ver se eu estou sendo muito platônico ou não. Então essas são as dificuldades da interpretação da obra. Desses 6 livros, pessoal, falando da obra em si, desses 6 livros, a gente tem os livros 1, 2 e 3 como os mais importantes para o que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque nesses livros, ainda que eles estejam fragmentários, a gente tem um volume muito bom deles, chegou a boa parte deles, e são os 3 livros nos quais ele discute principalmente política. Então ele discute a época de Roma, a época que Roma está vivendo, ele discute sim, ele retoma sim a teoria de Políbios, das 3 formas de governo, dos poucos e dos muitos, e das formas corrompidas, das outras 3 formas corrompidas de governo. Ele retoma a ideia da transformação de uma forma de governo em outra, e principalmente aquele argumento de que Roma virou Roma por causa das suas instituições, ele está mantido aqui, né? E ele está exposto nesses 3 primeiros livros. O livro 4 e o livro 5, embora eu tenha feito uma referência a um trecho do livro 5 no último vídeo, eles são muito fragmentários. Eles não têm quase nada e é muito difícil a gente aproveitar alguma coisa que está neles, embora eu vá fazer referência, como eu já disse, a algumas passagens deles. E o livro 6, ele é um livro que vai falar, que ficou conhecido como O Sonho de Cipião. E esse livro é uma conversa que Cipião, né, que é o principal protagonista dessa história, ele narra, em que ele teve um sonho, em que ele viu o seu avô, ele viu o seu pai, e ele vê todo o universo, e é uma tentativa de Cícero de encaixar aquele desenho do mundo numa desenho da política romana num desenho do mundo muito maior, em algo transcendente, que nos lembra muito, mas eu não vou me alongar muito nesse argumento aqui hoje, nos lembra muito, pelo menos me lembra muito, o argumento que Platão exibe no último livro da República de Platão, conhecido como o mito de né? No qual Platão narra a história de que teria morrido, visto o mundo do além e narrado esse encaixe da República de Platão nessa estrutura do universo, nessa estrutura do cosmo, e volta à vida para contar o que ele viu no além. A República, gente, eu vou deixar, essa aqui é uma edição da Edipro, é uma tradução da Edipro, como é a minha dos deveres que está aqui, mas eu vou deixar no link aqui para vocês e no material de apoio, eu vou deixar um link para a dissertação de mestrado da Isadora Prévide Bernardo. Espero que eu tenha falado o nome corretamente, viu, Isadora? Se algum dia você assistir esse vídeo. Mas a Isadora, ela fez o mestrado e o doutorado dela na FEFELESH, da USP, e ela tratou especificamente de Cícero, e o mestrado, para a nossa alegria, ele é a tradução dos 3 primeiros livros da República de Cícero. E ele está disponível como um texto aberto na biblioteca online, né, de teses e dissertações da USP. Então, além de ter uma boa introdução à República, né, a Isadora estudou muito o pensamento de Cícero, ela também traduziu os 3 primeiros livros que nos interessam, né, principalmente, e ela ainda fez a publicação do arquivo eletrônico no site da USP, ela ainda é uma publicação lado a lado, em que a gente pode ver o texto em latim e o texto em português ali, traduzido por ela, com muitas notas e tudo mais. Então, nos ajuda bastante ali o texto da Isadora.
Bom, feitas todas essas dificuldades, vamos analisar efetivamente aqui, feita assim essa análise das dificuldades, vamos analisar efetivamente aqui o argumento de Cícero, e nesse nosso vídeo aqui nós vamos fazer uma diferenciação. Qual seja, muitos autores chegam a dizer que Cícero e Políbios falam mais ou menos a mesma coisa. Existe sim uma tentação de falar assim, puxa, é tão parecido o que eles estão dizendo? Quais são as diferenças? Existem diferenças? E a primeira delas a gente já falou. Existe uma diferença de momento. Uma coisa é falar do auge das instituições, outra coisa é falar da decadência das instituições e de um apelo ao retorno dessas instituições. Uma outra diferença que, assim, para mim é nítida, né, principalmente por ter estudado principalmente o pensamento grego, né, como eu já mencionei, é que Cícero era romano e Políbios era grego. Isso muda tudo. Por quê? Porque Políbios se filia a uma tradição grega, com características gregas, se filia a Sócrates, a Platão, a Aristóteles e retoma o seu pensamento político de uma maneira, no meu modo de ver, muito mais paradigmática. Ou seja, Políbios, ele busca tecer modelos, não vou dizer ideais, como Platão fez, né, que a República de Platão é puramente ideal, mas ele está preocupado com uma regra de funcionamento das instituições, uma teoria de funcionamento das instituições e das constituições. Então, eu acho que ele é muito mais teórico do que Cícero, nesse sentido ideal, nesse sentido de projeção. Embora ele escreveu um livro da história, né? Ele é muito diferente de Platão. Mas eu vejo que Políbios, ele força um pouco a mão, tá? Para tentar encaixar a história de Roma, os exemplos que ele traz de Atenas, de Licurgos, em Esparta, de Roma, dentro da sua teoria. Então, se eu fosse fazer uma comparação, eu diria que Políbios dobra a história para se encaixar dentro da sua teoria. Já Cícero é romano. Então Cícero, ele não tem essa filiação tão profunda à tradição grega, por mais que ele faça referência aos gregos, e em vários momentos da República, textualmente Cícero fala assim, isso é diferente de Platão, eu não vou fazer como Platão fez, eu não vou fazer uma cidade ideal como Platão fez, eu não estou preocupado em fazer uma cidade no ar, porque isso não vale, essa cidade nunca existiu. Eu estou preocupado com a história de Roma. Agora, Cícero é romano. Então, o que Cícero também faz? Cícero dobra a história de Roma para caber na grandiosidade dessa convocação que ele faz de retomar as instituições romanas. Então também as instituições romanas são produto da história, isso fica muito claro, né, na visão de Cícero, são produto da história. Eu vou citar aqui no próximo vídeo as partes em que ele menciona isso, mas ele também simplifica a história, destaca partes que ele quer, enxerga a história de Roma como um caminho para aquele sucesso romano. Então eu acho que são duas diferenças bastante grandes e claras de tom entre Políbios e entre Cícero. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar com o argumento. Agora nós vamos analisar efetivamente os principais trechos e o argumento de Cícero na República. Até o próximo!